Agora resolver a questão 42. Recuperar 5 mil nascentes e 40 mil hectares de área de preservação ambiental na bacia do Rio Doce foi um dos compromissos assumidos pela Samarco e por suas acionistas Vale e BHP Billiton, em acordo firmado em março de 2016 entre o governo federal e os de Minas Gerais e do Espírito Santo. Em setembro de 2019, o programa de reflorestamento deu início à fase de plantio. As variadas frentes que compõem essa primeira fase somam 800 hectares em áreas de municípios de Governador Valadares, Coimbra, Periquito, Galileia, no estado de Minas Gerais, além de Colatina, Marilândia e Pancas, no Espírito Santo. Tá? Então, temos aqui o seguinte, ó. O hectare é a unidade de medida para superfícies agrárias e equivale à área de um quadrado de lado 100 metros. Então, espera aí. Um quadrado de lado 100 metros. Vou botar aqui, ó. 100 metros. E aqui, 100 metros. A área é igual a 100 metros vezes 100 metros. Opa, não quadrado, estou aqui adiantando já. A área metros quadrados ou 10 a quarta metros quadrados, tá? Isso aqui é 1 hectare, então 10 a quarta metros quadrados, tá? Vamos lá. O que acontece aqui é o seguinte, ó. De acordo com a matéria publicada, a primeira fase de plantio abrange 800 hectares ou X quilômetros quadrados, ou seja, eu vou converter essa unidade em quilômetros quadrados, tá? Para isso, o que eu vou fazer? Fazer o seguinte, ó, são 800 hectares. Então, vem comigo, ó. Deixa eu fazer aqui. São 800 hectares. Ou seja, eu vou multiplicar isso aqui, ó, essa igualdade por 800, tá? Vou obter 800 hectares, que é igual a 800 vezes 10 a quarta metros quadrados. Então, 800 hectares é igual a 8 vezes 10 ao quadrado vezes 10 a quarta m ao quadrado. Então, 800 hectares é igual a 8 vezes 10 a sexta metros quadrados, tá? Mas ainda eu não converti para quilômetro quadrado, tá? Então, aqui é o seguinte, ó. Vamos fazer isso aqui, ó. Vamos converter da seguinte forma. Eu lembro que 1 quilômetro corresponde a 1000 metros, né? Deixa eu fazer assim, ó. Então, 1 quilômetro corresponde a 1000 metros. Isso quer dizer que 1 quilômetro corresponde a 10 ao cubo metros. 1 quilômetro corresponde a 1 vezes 10 ao cubo metros, não é isso? O que eu vou fazer? Eu vou isolar aqui, ó. 1 quilômetro sobre 10 ao cubo, que multiplicava aqui, passei dividindo, é igual a 1 metro. Ou seja, 1 metro corresponde à milésima parte do quilômetro, tá? O que eu vou fazer? Eu vou substituir bem aqui, ó. Bem aqui. Perceba. Vai ficar assim, ó. 800 hectares é igual a 8 sexta vezes o metro quadrado, como 1 metro corresponde a 1 quilômetro sobre 10 ao cubo, ao quadrado, vai ficar assim, ó. 8 vezes 10 à sexta vezes quilômetro quadrado sobre 10 ao cubo elevado ao quadrado, que dá 10 à sexta, tá? Ou seja, eu vou agora fazer isso aqui, eu vou cortar, ó. Então, eu obtenho o quê? Eu obtenho que 800 hectares correspondem a quanto? Corresponde a 8 quilômetros quadrados, tá? Então, tá aqui. Fizemos a conversão. É um método mais rápido para converter, mas eu fiz por esse método aqui para você não ter nenhuma dúvida, tá?
Olha só. Então aqui, ó, 800 hectares correspondem a 8 quilômetros quadrados. Então, x é igual a 8 quilômetros, né? X é igual a 8, na verdade, tá? Então, x, por sua vez, é igual a 8. Vamos lá. Então, considere como referência as dimensões do campo de futebol do estádio Orlando Scarpelli, tá? Antes da Copa do Mundo de 2014, que possuía 0,1 km de comprimento por 6,5 decâmetros de largura. Em relação ao campo de futebol do estádio Orlando Scarpelli, a área X equivale aproximadamente a... Então, tem que fazer o quê? Uma comparação. Tá? O que eu vou fazer? Desculpa. Vou fazer o seguinte. Eu vou converter aqui, ó. Eu tenho quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Como nós temos aqui, ó, 6,5 decâmetros, vai ficar assim, ó, 6,5 decâmetros. O que eu vou fazer? Eu vou transformar para quilômetro. A vírgula que está aqui, ó, ela vem para cá. Então, vai ficar assim, ó, 0,065 quilômetros, tá? Perceba o seguinte, eu tenho então, ó, a área do estádio é a seguinte, ó. Deixa eu trocar de cor. A área do estádio é a seguinte. É 0,065 quilômetros vezes 0,1 quilômetro, tá? Então, aqui é o seguinte, ó. O que eu vou fazer? Quando eu multiplicar, eu vou obter o seguinte, eu vou andar a vírgula uma casa, então vai ficar 0,0065 quilômetros quadrados. Então, se eu tenho que comparar, o que eu vou fazer? Eu vou dividir, ó. Eu vou fazer a divisão de 8. Vamos lá, ó. 8. E vou dividir por quanto? Por 0,0065. Essa divisão aqui, ela é igual a 1.230,76, aproximadamente. Então, a resposta correta é a letra C.